Muito bom dia, meus queridos irmãos. Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso bondoso Deus e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra e a glória e o louvor para sempre. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da madrugada com Deus. Hoje, sexta-feira, 12 de janeiro, aniversário do nosso parceiro João Damasceno, o esposo da Ivone, que faz parte aqui da Madrugada com Deus. O João hoje está completando mais uma primavera, um grande amigo. O pastor Robson chama ele de parceiro, e de fato é um parceirão, João Damasceno. Deus abençoe, João, parabéns. E aqui estamos nós em mais um encontro da Madrugada com Deus. E como eu sempre falo, é muito bom estar aqui com vocês. Toda segunda, quarta e sexta estamos juntos na Madrugada com Deus, buscando a promessa da chuva cerúlea. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento tão especial. Eu quero convidar para estar conosco em oração nesse momento, nos apresentando a Deus. Elisama, cadê você, Elisama? Abra seu áudio. Boa noite, povo de Deus, povo Boa santo, noite, muito bom dia também, Elisama. Deus paz e abençoe. graça para todos. Seja muito bem-vinda, Elisama. Tudo bem com você? Obrigada, irmã. Você está bem? Estou bem, graças a Deus. Você está na casa de mamãe? Ainda. Eu acho bonito quando você fala assim, eu tô na casa de mamãe. Estou na casa da mamãe. Mamãe está dormindo. Sei que milagre. Pronto. Então, Elisama, eu queria convidar você a nos apresentar a Deus nesse momento. Consagre esse grupo, interceda por Ok, nós, para que a nossa programação seja mais uma vez guiada pelo Espírito Santo. ok. Joelhemos e oremos. Obrigado, Senhor, por mais um despertar nesse sexto dia da semana, onde estamos, Senhor, também. Vamos fazer nosso trabalho para o sábado, Senhor, para receber esse teu santo sábado. Obrigado, Senhor, por tudo. Agora, Senhor, nesse momento, entrego, Senhor, essa reunião nas tuas mãos. Deus, Santo Espírito possa estar, Senhor, reinando, fazendo, Senhor, de nós felizes, pessoas felizes, e ajudando, Senhor, no que for preciso, Senhor, para que essa reunião seja, Senhor, abençoada e agraciada por teu santo nome, Senhor. Sabemos que nós estamos aqui, Senhor, para isso, para louvar o teu nome, para render louvores ao teu nome, Senhor. Obrigado por tudo, continua conosco, com cada família aqui representada, com nossos problemas. Tu sabes, Senhor, quais são, então, meu Deus, entrego nas tuas mãos, Senhor. Batiza no teu Santo Espírito e nos dá um dia de paz na tua presença. E em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, amiga. Deus continue te abençoando Ok. ricamente, viu? Amém. Amém. Dá um abraço Graças aí a na Deus. sua mamãe. Ok. Muito bem, vamos louvar esse Deus maravilhoso. Eu gosto muito, sempre que eu ouço essa canção, faz parte da minha playlist. Eu coloco essa música, eu lembro sempre do pastor Robson, que gosta muito dessa música, e é o que nós vamos cantar agora. Eu só quero estar onde estás. Vamos louvar o Senhor. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face e o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar.
estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face, o adorar. Junto a ti eu quero estar. Oh meu Deus, tu és a força e canção, e quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Sim, eu quero estar contigo, ó É exatamente isso, irmãos. Nós só precisamos estar onde o Senhor está. Para isso, precisamos permanecer na presença dEle. Eu recebi uma mensagem hoje onde dizia assim: a porta não passou por reformas, ela continua estreita. E muitos não querem passar por ela, né? Permaneça onde Jesus está, irmãos, que é o melhor lugar. Mais seguro que existe nesse mundo é estar ao lado de Jesus, estar onde Jesus está. Hoje estamos pela fé, mas vai chegar o dia que nós vamos estar exatamente onde quer que nós estejamos, para sempre em Sua presença, eternamente com Ele, na presença do nosso bondoso Deus. Eu quero convidar alguns amigos para estar conosco na oração nesse momento. Quero convidar aqui, cadê ele? Estava aqui. Aqui. Bom dia, irmã Jubiracira. Você me ouve? Se estiver ouvindo, responda aí esse áudio, irmã. Bom dia, meu irmão. Tudo Bom bem? dia. Paz e graça. Tá sem energia aí? Tá tudo escuro? Fechei, tá? Ah, não, irmão. Deixa eu abrir aqui, peraí. Pronto. Bom dia, meu irmão. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Que bom, viu? Deus seja louvado. Agora Quero- melhor, estamos aqui. Pronto. Quero convidar minha irmã Rita Naide. Eu vi a Rita por aqui. Cadê? Aqui. Bom dia, Rita. Abra seu áudio, menina. Você está me ouvindo? Rita, tu me ouves? Tô Irmã achando Rita que Rita cochilou, viu? cochilou, dormiu. Dormiu. Quero convidar minha irmã Dete, lá de Vitória da Conquista. Dete, você está me ouvindo, irmã Dete? Dete, também eu acho que Será que deve- Dete dormiu também? Foi. Ai, ai, ai. É Eita, por isso que o meu Mocene disse Deus. que é pra gente abrir o vídeo. Ó, a Dete tá acordada. Fechou de novo, Dete. Abre aí de novo. Toca no áudio, Dete. deixa eu liberar o áudio dela aqui. Pronto, pode abrir, irmã Dete. Pronto, Bom Acordou. dia, pronto, agora sim. tudo bem? Cadê Bom você? dia. Tá tudo escuro. Eu acho que Vamos, meus óculos estão com problema, pastor, não consigo ver, irmã Dete. tá aqui no escuro, o maridão tá Pronto. aqui do lado. Quero convidar meu irmão Robson Azevedo. Bom dia, Robson. Abra seu áudio, amigo. Bom dia, Mário. Bom dia, irmãos. Você tá bem, Robson? Tudo bem, meu? Graças a Deus. Deus seja louvado, viu? Esse Robson é um Caleb de nascença, viu? Muito bem, queridos irmãos, vocês estão sendo convidados a orar, tá bom? A irmã Jubiracira intercede em favor do Espírito Santo
para que Ele nos batize nessa manhã com o seu Espírito, com sua presença, Ele nos encha do seu poder, da sua graça, não apenas aqui, mas todos aqueles que estão clamando pela chuva serôdia, viu, irmã? A irmã Dete intercede pelos pedidos do varal, muitos pedidos essa semana, muitos pedidos foram acrescentados ali. Então você vai estar intercedendo por esses pedidos. E o nosso irmão Robson estará orando mais uma vez, Robson, pelos filhos que se encontram afastados do caminho do Senhor. Ainda há muitos filhos que se afastaram e isso tem trazido muito sofrimento, angústia aos pais. Então, Robson, interceda por esses filhos que se afastaram da casa do pai. Se você puder, querido, se quiser ficar de joelhos, essa é a sua oportunidade. A gente começa com a irmã Jubiracira, depois a irmã Dete, depois Robson. Amado Pai querido, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por despertarmos nesta manhã, Senhor, para estarmos aqui de joelhos, adorando o Senhor na beleza da Tua santidade. Ó Paizinho amado, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Pai, para pedir o batismo do Teu Espírito Santo. Batiza-nos, Senhor, não só nós, Senhor, mas todos os grupos, todos os movimentos estão se reunindo neste momento e a um outro momento, Pai. Para que o Senhor nos batize com o poder do Teu Espírito, para estar onde o Senhor está, meu Pai. Nós estar na Tua presença, Senhor, para aguardar também a Tua volta. Nós necessitamos, Pai, é o que mais necessitamos, é do batismo do Teu Espírito, a cada dia, Senhor, para vencermos as nossas tentações, nossas tendências pecaminosas, Pai, para transformar o nosso caráter com o poder do Teu Espírito. Peço, Pai, não porque haja mérito em mim, Senhor, mas no mérito do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Seja louvado. Senhor, Pai que está no céu, nós estamos na Tua santa presença para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Nós estamos aqui, Senhor, de joelho dobrado. O Senhor sabe qual é o nosso objetivo, Pai. O Senhor vai, Pai, de encontro a cada pedido, Senhor. O Senhor sabe que tem muito pedido no varal, muito pedido mesmo. E peço ao Senhor, Jesus, que o Senhor vai de encontro a cada um, que seja feita a vontade do Senhor, não a nossa. O Senhor sabe que tem pedido de pai, de mãe, de filho, fora da igreja, irmão, de vizinho, de parente, principalmente uma criança que está com leucemia, que tem 6 anos, a gente descobriu a semana passada, um vizinho da gente. Peço que o Senhor esteja com ele, esteja com o irmão da Sandra, esteja com cada irmãozinho desse grupo, cada pedido do varal, que o Senhor possa ir de encontro a cada um, Senhor. O Senhor sabe que nós somos fracos, mas nós servemos ao Senhor, Pai. Em toda fraqueza nossa, nós servemos ao Senhor. Peço que o Senhor esteja na minha casa, na casa das minhas filhas, o Senhor esteja presente na vida de cada um, de cada irmãozinho da madrugada com Deus, esses irmãozinhos abençoados por Ti, Senhor. Obrigado, Pai, que botou essas bênçãos na minha vida, Senhor. Agradecer ao Senhor que minha mãe fez 104 anos, graças a Deus, está ali muito boa. E a pedir ao Senhor que o Senhor vá de encontro a cada criança que se encontra internada naqueles hospitais, aquelas mães para dar luz, que o Senhor esteja presente, Pai. Abençoa aqueles pedidos que se encontram no varal. Amém. Mais uma vez. Abençoa a família de cada um dos pastores, dos anciãos, dos diáconos, das diaconisas, de cada pessoa que o Senhor deu um cargo, que o Senhor abençoa o cargo de cada um, que a gente possa fazer esse cargo pensando no Senhor, que o Senhor é um Deus de maravilha, que o Senhor morreu na cruz por nossos pecados. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, pelas bênçãos, pelo carinho, pela paz. Em teu nome eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém, Senhor.
Amém. Querido Deus e eterno Pai, me juntando na oração das minhas irmãs, Pai, ligando da terra ao céu, com o poder do Divino Espírito Santo, entramos em Tua presença, Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados, Pai, que o Senhor não olhe os nossos defeitos, mas veja o desejo do nosso coração de Te servir, Pai, em Espírito e em verdade. Nesse momento especial, nós pedimos a Ti, por nossos filhos que estão afastados, Senhor. São pais que clamam, que choram, que pedem ao Senhor que o Teu Divino Espírito esteja trabalhando nesses corações, Pai, para trazê-los de volta à Tua luz. Pai, nesta missão Caleb, faz esses filhos, Senhor, irem ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um deles, Pai, para que eles sejam convencidos com o Teu poder a continuar em Tua presença. Abençoa, Senhor, cada um deles, que um anjo esteja sempre à sua espreita, livrando, guardando, protegendo, Senhor, e trazendo para a Tua maravilhosa luz. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor, e brilhe em nós a luz da Tua glória, em o nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, Senhor. Glória a Amém. Deus. Obrigado, meus irmãos. Deus continue cuidando e abençoando de vocês. Tá bom? Amém. Muito bem. Agora você vai ter também a oportunidade de entrar em uma sala simultânea e orar com alguém. Não sei com quem, mas com certeza você vai estar em uma sala a partir de agora para orar. 10 minutos. A sala será liberada a partir desse momento. Muito bem, voltamos. Eu percebi que alguns não conseguiram acessar a sala. Eu acho que foi problema com a internet, né? Porque a sala estava aberta. 10 minutos passa muito rápido. Muito bem, queridos. Voltamos aqui. Vamos entrar no nosso tema de hoje. Ontem nós tivemos uma reunião com os administradores, não é? Montamos o programa da madrugada com Deus lá na Chapada, né, Pastor Robson? Vai ser, se pela graça de Deus, nós teremos um programa muito, mas muito bem movimentado para a glória de Deus. Nosso Amém. encontro de hoje a 8, nós estamos a caminho, viu, Márcio? 4 horas da manhã, estamos ali nos aproximando. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Bem, queridos, nós estamos Glória. fazendo o Reavivados, você sabe disso. Antes de entrarmos aqui no capítulo 50 do livro do profeta Isaías, deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Ontem, o seminário de quarta-feira, Pastor Robson, o tema de quarta-feira, nós tivemos 1.048 pessoas que assistiram. Amém. 1.048, uma crescente muito boa. Isso é sinal de que vocês estão compartilhando, né? Muitas pessoas, muitos comentários bacana, né? E pela graça de Deus, pessoas estão sendo alcançadas, né? Nós aprendemos ali muita coisa. E hoje nós estamos aqui com o capítulo 50 do livro do profeta Isaías. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, se não, pegue-a para que você também possa participar desse momento especial de meditação da palavra, fazendo reavivados. Você querendo dar sua opinião, a sua participação é muito importante. Levanta a mão que nós estamos liberando o áudio para que você participe. O Márcio está atento ali acompanhando. Se alguém levantar a mão, Márcio, eu não vi, você chama a atenção que a gente abre o áudio para os nossos irmãos. Muito bem, queridos. Isaías 40, capítulo 50, o servo do Senhor, trajado, mas fiel. Esse servo aqui do Senhor, pastor Robson, se refere a Cristo ou a sua igreja? É a Cristo Na mesmo? verdade, aí já começa a introdução, né, do servo sofredor aí, né? Vai chegar ali no capítulo 53 e falar, né, do sofrimento do Messias, né? Então, como eu disse, nós estamos na parte messiânica do livro do profeta Isaías, né? E aqui ele já começa a introduzir aí realmente o servo de Deus, servo do Senhor, né? Uma referência aí, aquele que viria para ser ultrajado, mas que permaneceria firme aí até o fim, né? Então, o capítulo 50, ele começa chamando a atenção, né, de que Deus não abandonou seu povo.
mas foi o povo que abandonou a Deus, né? Deus começa fazendo perguntas. Ele começa perguntando: onde está a carta de divórcio de vossa mãe? Onde é que está? Onde foi que eu repudiei vocês? Onde está o credor? Quem é o credor a quem eu vendi vocês? Né? E aí ele diz: eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Então, Deus está dizendo para o seu povo. Nós devemos lembrar que antes de ser levado para o cativeiro, isso até é simbólico na Bíblia, antes de ser levado o povo de Israel para o cativeiro babilônico, o rei Manassés, que foi um dos piores de Israel, ele foi levado para o cativeiro da Síria, né? Os assírios invadiram Israel e levaram Manassés cativo, e não levaram para a capital da Síria, né? Eles levaram para a Babilônia. É interessante, aquilo já tipificava ali quando o povo fosse levado para o exílio na Babilônia, né? Então, já houve um momento em que Israel, né, cremos que Isaías viveu até esse período de Manassés, inclusive alguns estudiosos acreditam que foi Manassés que mandou matar Isaías. Eu até, quando eu prego sobre Manassés, eu gosto de lembrar isso, né, que vai ser, se de fato isso aconteceu, se foi como dizem alguns eruditos, de que Manassés foi quem mandou matar Isaías, o profeta Isaías, segundo o que consta, ele foi cerrado ao meio, né? Então, se foi Manassés, eu fico imaginando a surpresa que Isaías terá, né, quando na ressurreição, porque Manassés se converteu, né? Isso. Manassés, no final da sua vida, quando foi levado para a Babilônia, lá ele orou ao Senhor, ele se converteu e ele voltou para Deus. E cremos que Manassés foi salvo. E eu fico imaginando o encontro, alguns encontros que vão acontecer na eternidade, né, quando Jesus voltar, de pessoas assim como Manassés, Isaías, Estevão e Saulo de Tarso, Paulo, né? Estevão, imagine a surpresa de Estevão quando encontrar Paulo, né? Imagine você, porque foi Paulo Carrasco que estava lá tomando conta das vestes dos que estavam apedrejando Estevão, por motivação de Paulo, que Estevão foi apedrejado. E agora Estevão encontrar Paulo, né, na ressurreição. Então, algumas surpresas. Então, aqui, o Senhor está dizendo que não foi por rejeição da parte de Deus. Não é Deus quem escolhe que as pessoas se percam, né, como querem aí os calvinistas, né, que acreditam que Deus já destinou pessoas para serem perdidos e outros para serem salvos, né? Nós não cremos nessa doutrina calvinista, né? Nós cremos que Deus destinou a todos para a salvação e respeita o livre-arbítrio que nos deu, né? Não cremos na predestinação como defendida por Calvino, né? Nós cremos na predestinação que Paulo fala, que fomos predestinados para a salvação, ou seja, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Portanto, se Deus deseja que todos sejam salvos, ele não ia predestinar uns para serem destruídos e outros para serem salvos. Não faz Como é que sentido, né, pai, pastor? exatamente, que pai destinaria filhos ao fogo, né? Então, não cremos assim, mas cremos que Deus quer que todos sejam salvos. E aqui ele diz isso, né? E não fui eu que repudiei vocês. Não fui eu, vocês é que escolheram esse caminho, né? Diz Pastor, aqui, por que razão? ô pastor, Diga. só por curiosidade, ainda no verso 1, a mãe aqui deve ser Judá, né? Os filhos aqui devem ser. Aqui está falando da nação, né? Né? A rejeição da nação de Israel, né? E os filhos devem ser, então, aí, não, exato, os judeus, né? O pai aqui, Deus, Exatamente, exatamente. exato. Pois Aqui não, está pastor. falando de que não rejeitou o seu povo, né? Ele não rejeitou Israel, mas foram os pecados de Israel que levaram Israel a sofrer, né, com o cativeiro. E, na verdade, Deus usa o cativeiro como uma maneira de levar o seu povo de volta para ele, porque o povo foi se afastando do Senhor. Como nós temos visto aqui no livro de Isaías, o povo foi se afastando e se voltando para a idolatria, né, para outros deuses, adorando outros deuses que não são deuses. Né? Eu estou lendo esse ano, fazendo meu ano bíblico, na Bíblia de Jerusalém. Ele sempre chama a atenção disso quando ele fala de idolatria, né? Se voltam para deuses que não são deuses, né? Que são imagens, não tem vida,
né? Então, o Senhor está chamando a atenção do seu povo aqui, tá certo? Ele diz que quando foi, por quê? Por que é que quando eu vim ninguém apareceu? Quando eu chamei ninguém respondeu? Será que a minha mão está encolhida, não é, para que eu não possa remir? Será que não há força em mim para que eu possa livrar? Claro, vocês foram levados para o cativeiro, mas se vocês clamarem, eu atenderei. Se vocês voltarem para mim, eu libertarei vocês. Então, o nosso Deus é um Deus tão misericordioso que ele adverte a gente quanto ao caminho equivocado que muitas vezes nós estamos entrando. Ele chama atenção para que a gente não caia nesse erro, não se afaste dele. E depois, mesmo quando a gente se afasta, não é que vai, ele não faz como muitas vezes nós fazemos, não, já que você quer ir, então agora você que se acabe lá, eu não quero nem saber. Né? Não, é o contrário, Deus vai lá e diz assim, olha, volte para mim, né? Peça ajuda que eu ajudo vocês. Eu vou tirar vocês do cativeiro, eu vou libertar vocês. Foi o que aconteceu lá com Manassés, eu citei Manassés aqui, o que aconteceu? Manassés foi levado, preso por ganchos, né? Alguns acreditam que pendia no nariz ou no rosto, e outros dizem que era no peito aqui, né? Enfiava aqui, ó, uns ganchos parecendo anzol, aqueles ganchos que o pessoal usa para pendurar carne de boi lá no açougue. E enfiava aqui no couro do peito, ó, e aqui amarrava com corda e puxava. Foi assim que Manassés foi levado para a Misericórdia, Babilônia, né? E lá foi misericórdia. confinado na prisão. E quando estava na prisão, diz a Bíblia, que ele estava na prisão ali, ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor. E Deus ouviu, né? E Deus foi benevolente, foi misericordioso com Manassés, ouviu a sua oração, libertou Manassés do cativeiro da Babilônia e o restituiu ao trono, né? Então, veja, Deus está dizendo isso aqui, né? Que ele está disposto. E aí, então, ele começa com é, a introdução do servo, né? Onde ele diz assim, o Senhor Deus me deu língua de erudito para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Aí agora eu lembro aqui do costume de Jesus, né? Desperta o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Então, é interessante que ele me desperta todas as manhãs, né? Deus tem nos despertado nas manhãs para buscá-lo, na madrugada, né? Era o costume de Jesus, acordar na madrugada para ir ouvir a voz de Deus, para buscar a presença do Senhor, né? E aí vem falando do sofrimento dele. Eles ofereciam as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Então, aqui é uma referência, aí, Mário, como você falou, né? Ao sofrimento do servo do Senhor, o servo fiel do Senhor, aqui é uma referência a Cristo, né? Perto está o que me justifica, diz ele. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim, eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Interessante que essa expressão aqui, né? Jesus certa vez assim, quem me convence do pecado, né? Quem é que me convence? Quem vai me condenar? Mostre aí, aponte onde foi que eu errei, né? Então aqui é uma referência a Jesus. Quem há que me condene? Quem é que vai dizer o que eu fiz? Aponte aí o meu pecado, porque de fato o servo do Senhor permaneceu fiel mesmo diante das afrontas, diante do sofrimento, diante de tudo que passou. Jesus permaneceu firme. E isso foi um exemplo para nós, para mostrar que pelo poder de Deus na nossa vida, quando nós permitimos que o Espírito Santo nos guie, como guiou o Senhor, nós podemos permanecer firmes no Senhor, sendo fiéis a Deus e glorificando o nome do Senhor. Isso também faz uma alusão, pastor Robson, quando Jesus Cristo fala que as minhas ovelhas ouvirão, né? Eu acho que é João capítulo 10, porque Onde ele elas fala. reconhecerão a minha voz, né? Não é diferente hoje, não, pastor. Hoje não é diferente. As pessoas estão se afastando cada vez mais de Deus. A impressão que eu tenho, a minha opinião, né, isso aqui não tem nada a ver, é que as pessoas, elas
elas não estão dispostas a ouvir o que Deus tem para falar. E tem aqueles que estão realmente sedentos. Só para você ter ideia, pastor Robson, e demais irmãos, eu fui fazer uma coleta de um material alugado, uma bitoneira e um compactador de solo. Eu já tinha ido lá umas 3 vezes e nada de conseguir coletar esse material. E ontem a gente conseguiu, né? De uma determinada igreja e tal, não vou citar nome, questões éticas, que não é o caso, que não precisa. E enquanto a gente estava ali trabalhando, a gente foi conversando, ele entrou no assunto bíblico, a gente foi conversando e tal. E de repente aquele senhor, ele disse, rapaz, que coisa maravilhosa, eu nunca parei para pensar nisso, sobre a questão da alma, né? Ele entrou no assunto e tal, e ele ficou maravilhado, ele parou assim do serviço, tanto é que essa coleta era para ser de 15 a 20 minutos, eu saí de lá quase meio-dia, porque o assunto foi muito bom, né? Ele estava aberto, aí chegou uma outra pessoa, outra irmã, e eles ficaram maravilhados com aquilo e tal. Falei da surpresa que nós vamos ter lá no céu e tal. Foi quando ele fez uma pergunta. Irmão, que coisa linda, eu aprendi muito com meu irmão. O senhor congrega na sede? Porque é de determinada igreja. Eu falei, sim, eu congrego na sede. Mas eu não disse que eu era a sede, né? A principal, aqui que levar. E aí, meu irmão, que coisa maravilhosa. Poxa, irmão, eu aprendi muito com meu irmão. Louvado seja Deus. Ele se emocionou, pastor. Aí a irmã fez uma pergunta: irmão, você é de que igreja mesmo? Aí eu falei: eu sou adventista do sétimo dia. Pra quê, pastor? Acabou a conversa, fiquei sozinho lá. Foi um sair, não, eu vou ali que eu deixei a panela, isso, não, eu vou ali depois. Foi todo mundo embora, eu fiquei sozinho lá. Vejam, as pessoas elas ouvem, gostam, mas parece que tem eu não sei nem dizer, uma rejeição declarada quando você diz que é um adventista. E eu fiquei assim parado, seu Senhor, se estava tão boa a conversa, por que que de repente eles, né? Eu já estava a ponto para convidar eles para a gente estudar a Bíblia, eu fiquei Hoje, sozinho lá. hoje você deve lembrar o seguinte, por causa das mídias sociais, né? Inclusive tem uma controvérsia bem recente aí teve um pastor, o pastor André Valadão, que andou, disse que a igreja adventista é seita, e vários pastores dizem isso, né? Isso. Tem vários vídeos na internet onde eles falam que a igreja adventista é uma seita. Então, alguns até existem alguns grupos aí, alguns sites aí que dizem que os irmãos não devem receber os adventistas, né? Não devem nem convidar adventista, nem devem conversar com adventista. Então, de certa forma, hoje, como as pessoas têm muito acesso à internet e o pessoal assiste muita coisa, então eles divulgam isso e tá isso. E eles colocam lá, né, a Igreja Adventista como sendo aceita. Embora a gente tenha alguns pastores que fazem vídeos muito bons. Eu até assisti, eu não assisti ainda do Rodrigo, não, mas o Rodrigo Silva deu uma resposta para esse pastor, André Valadão, mas ele não foi feliz na resposta. De fato, ele pisou na bola, ele não deveria ter respondido como ele respondeu, ele deveria ter respondido como Michelson Borges respondeu. Michelson fez um vídeo respondendo à fala do André Valadão, né, com os argumentos bíblicos, com a colocação do que cremos. Né? Então, há muito preconceito, porque eles acreditam que nós somos uma seita por causa das doutrinas distintivas que temos. Né? A doutrina do santuário, o investigativo, né, o sábado, né, do sétimo dia, a crença na mortalidade da alma e não na imortalidade da alma. Né? Então, essas crenças que são diferentes, né? Então, elas fazem com que esses líderes religiosos considerem a Igreja Adventista uma seita, né? Uma seita satânica, alguns até dizem, né? Uma seita satânica. Isso não deve ser. Eu não me ofendo quando as pessoas dizem que eu, E que também eu não, quero pastor. participar de uma Também seita, não. porque o cristianismo, quando ele surgiu, né, na história do mundo, ele surgiu como uma seita do judaísmo. Então, era uma seita. Né? Paulo disse que eles chamavam de seita o caminho. Então, para a gente não é isso, é indiferente. A gente precisa ter convicção do que acredita, né? E, O de irmão Pedro fato, quer muita gente.
Vai. Muita Irmão gente Pedro. não gosta da igreja Irmão Pedro, adventista. Ok, irmão Pedro, irmão Arnaldo também está aqui. É. Deixa eu abrir aqui, irmão Pedro. Pronto, deixa eu abrir, irmão Pedro, só um minutinho. Pronto, pode abrir, irmão Pedro. Isso. Ok, obrigado, irmão. Muitos têm o preconceito, mas não é bem preconceito, é não querer compromisso com a verdade. Estamos estudando com as pessoas, elas estão entendendo, estão confirmando, estão animadas, mas, de repente, elas sentem a dificuldade de ser adventista do sétimo dia. Guardar o sábado, devolver o dízimo, não comer coisas imundas. Então, eles começam a ver, eles procuram uma religião fácil. Eles dizem assim, é complicado ser adventista do sétimo dia, compromissos difíceis. E eles acabam procurando uma religião fácil, né? Onde lá eles não passem por um período de transformação, uma religião fácil. Penso que vão conseguir ser salvos adotando uma religião e finalmente eles fogem da igreja, né? Interessante, irmãos, é que enquanto eu não me identifiquei como adventista, eles pararam o que estavam fazendo, ouviram, gostaram do que ouviram. O Isaías está falando aqui, ó. Eis que o Senhor me ajuda. Quem há que... Não, perdão. O Senhor me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Hoje as pessoas ouvem aquilo que agradam a eles, mas quando Isso você mesmo. vai para a questão mostrar a verdade, há um certo desconforto, Pastor Robson e demais irmãos, aonde a impressão que se tem é que elas estão gostando de ouvir aquilo que agrada o seu próprio ego. E quando se Exatamente. fala algo que vai contra a ponto, por exemplo, irmãos, a irmã fez assim, Vige, você é da igreja da Ellen White, a fundadora, falsa profetisa. Eu falei, ela nunca foi fundadora da igreja, amiga, não tem nada a ver. Dê licença, eu vou ali daqui a pouco, eu tenho, foi saindo, não saiu, eu fiquei sozinho. Mas por quê? Porque enquanto eu não me identifiquei como adventista, Você eles... deve lembrar, Sim, pastor Robson. Arnaldo pediu a você palavra, deve depois eu... lembrar, você deve lembrar que Apocalipse 12:17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher Isso. e foi fazer guerra ao restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Então, Satanás está irado de maneira especial com que povo no final do tempo? Com o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia. Então, isso aí já era esperado, que nós fôssemos odiados por essas coisas. Então, há uma crítica muito forte, inclusive nesses vídeos que eu assisti desses pastores falando sobre a igreja adventista, uma das coisas que eles pegam é exatamente para falar da irmã White. É Inclusive, isso. o último vídeo do Rodrigo Silva, ele gravou ontem, o vídeo é sobre Ellen White, heresias e não sei o quê. Eu não assisti ainda, não, só vi lá, que está lá no canal, eu sou seguidor do Rodrigo lá no Arqueologia, e está lá no canal dele, falando sobre Ellen White, heresias e tal. Então, veja, eles acreditam que Ellen White falou muitas heresias, tá entendendo? Porque é aquela história, quando você não lê cuidadosamente os escritos, assim como a Bíblia é a mesma coisa, não é só nos escritos de Ellen White, na Bíblia é a mesma coisa, se você não lê a Bíblia no seu contexto, considerando aquilo que realmente ela diz, tudo que o autor está falando, qual era a situação, tem texto que você não vai entender. O apóstolo Pedro já dizia isso, que o apóstolo Paulo escrevia coisas difíceis de entender, que os indoutos, inconstantes, eles torcem como as demais escrituras para a sua própria perdição. Né? Então, é, é, assim também, se você pegar os textos de Van White e isolar alguns textos, vai parecer heresia mesmo. Ele Isso, tem fica razão. aparecendo, né? Então, o É que acontece verdade. com esse povo é exatamente isso: é que eles pegam os textos fora do seu contexto, isola uma frase ali que achou, e aí eles aplicam. E se você usar daquela forma que foi usada ali, é uma heresia mesmo. É, Só que quando você lê o contexto do que a irmã White disse,
como foi que ela falou, em que situação ela falou, para que ela falou, aí você vai entender a mensagem dela. Assim como o que está escrito na Bíblia também, entendeu? É, Então, há realmente uma forte rejeição aos escritos do irmão White. Até dentro da igreja, nós temos irmãos que são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia que não aceitam o Espírito de Profecia. É isso mesmo. Está Arnaldo, Não, entendendo? Arnaldo pediu a palavra, pois não, Arnaldo. Bom dia, amigo. Bom dia, irmão. Na realidade, assim, o irmão Pedro já falou um pouco do que eu falei, o pastor Robson agora completou aí. Eu também assisti esses vídeos, pastor. Está gerando essa polêmica aí. E a gente sabe que isso ia ter que acontecer um dia, né? E eu tenho observado de um tempo para cá, quanto ataque a Igreja Adventista tem recebido nesse, nesse último ano para cá, principalmente. E eu tenho percebido que é por conta de um trabalho que a igreja tem feito, a entrega dos livros O Grande Conflito. Sim, sim. Isso aí tem mexido na ferida de muitas pessoas, desses cristãos ou desses religiosos de outras denominações. Inclusive, eu acabei colocando a resposta em um desses vídeos aí, e o meu pensamento é o seguinte: eu acho que os pastores não deveriam estar dando respostas. É um pensamento. Eu acho que quando a gente entra nas respostas, a gente acaba criando um debate, uma discussão, e às vezes acaba, como o pastor Robson disse, não sendo feliz. E eu coloquei lá exatamente esse texto que o pastor Robson citou, de Apocalipse, que o dragão está irado contra a mulher, que é contra a igreja de Deus, a gente sabe disso. E ele não vai ficar calado. A igreja tem feito um trabalho, embora eu vejo esse trabalho sendo feito de maneira muito ainda acanhada, ainda muito retraída, mas tem feito. E a proposta é para que esse ano de 2024, esse trabalho, essa entrega do livro, ele continue. A gente tem visto que, diante dessa condição e dessa atuação da igreja, muitos têm se levantado realmente contra. E, assim, por conta de o povo hoje gostar das coisas muito pronto, sem esforço de pesquisar, de estudar para poder aprender, porque esse povo fala nas mídias, como o irmão Pedro falou, trazendo facilidade, eles acabam aceitando. É a igreja dá facilidade. Eu falo porque a gente tem dado estudo bíblico às pessoas, eles têm entendido, têm conhecido, só que quando você faz o apelo para o batismo, moço, para ser dessa igreja é difícil demais. é, Aí tem medo da questão do trabalho, de ficar sem trabalhar por conta do sábado, tem medo de ficar, na realidade, questão de alimentação, não quer abrir mão daquilo que é prazeroso, é palatável. Então a gente tem visto que, na realidade, é isso aí. E o inimigo, a gente lida com um inimigo que ele é experiente. Esses dias eu estava pregando na igreja, falei, irmãos, há um tempo atrás, quando eu era bem mais jovem, eu ouvi algumas músicas de Raul Seixas e eu achava interessante as letras, só que quando eu fui analisar, quase todas elas têm um cunho espiritual e uma afronta a Deus ou a Jesus Cristo. E naquela que ele diz que ele nasceu há 10 mil anos atrás, realmente ele tem conhecimento. Nós estamos lidando numa guerra com um inimigo que ele é conhecedor. Então a questão toda está aí. As pessoas não querem mesmo. E tem um grupo que ele tem preparado de líderes, de pastores que têm ganhado a mídia. Inclusive, entrou um pastor depois apoiando o pastor André Valadão. Esqueci o nome dele agora. Ele tem até algumas características do pastor Dudu. Eu acho assim um pouco parecido. E realmente é que igreja adventista realmente é seita, é isso. Então falam mesmo, estão perseguindo mesmo, estão irados se a gente está falando a verdade. E aí entra aqui o que diz no livro de Isaías, né? Isaías começa aqui na parte do diálogo, Deus expressando o seguinte: por que é que vocês estão correndo de mim? E a gente vai olhar aqui como um devedor que não quer pagar. Eu chamei, você escondeu, não vieram abrir a porta. E é uma coisa que a gente entende aqui que
a gente tem vivido muito com essa realidade de pessoas que, quando deve, que alguém chama a porta, vai lá ver quem é. Se for fulano, diga que eu não estou aqui, não. Se esconde. A realidade é essa. Para com a verdade da Igreja Adventista, muitos estão rejeitando abertamente. Você fala de cristianismo, até gostam, mas quando você se identifica como adventista, tem dado as costas. E o E inimigo tem procurado realmente as tem uma pessoas. pergunta aqui, Arnaldo, no verso 10, que ele diz assim: quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo, né? Quem entre vocês, né? Quem entre Exato. vocês teme o Senhor e obedece a palavra do seu servo? Quem ouve a palavra divina anda na luz, este mundo envolto em trevas, né? Mas quem confia em opiniões humanas, o verso 11, anda onde? Anda nas trevas, né? Uhum. Anda nas próprias pegadas, não segue o pastor, não ouve a voz do pastor. Essa questão de igreja, a gente sabe que isso vai acontecer, não é surpresa nenhuma. Porque, né, pastor Robson, como o pastor Robson está profetizado, a ira de Satanás é contra quem guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Exato. Irmã Marlene quer Isso. falar, Mário. Oi? A irmã Marlene quer falar. Pronto, Marlene, pode abrir seu áudio, amiga. Eu estava estudando com 3 pessoas de uma determinada denominação. O estudo estava indo muito bem, mas depois que, por algum motivo, eu não sei, que agora eu estou sabendo, né, que aconselharam ela não estudar, as pessoas não estudarem comigo, porque eu era adventista do 7º dia. Terminou o estudo, não consegui terminar o estudo e as pessoas não quiseram mais estudar. Mas eu fiquei sabendo do motivo, né? Porque eu era adventista do 7º dia. E não é mais Mas não? eu sou, continuo sendo, né? Porque eu era. Então as pessoas não quiseram mais estudar a palavra de Deus, mas estava começando a ter conhecimento da palavra de Deus. Mas olha só, irmãos, isso aí não me incomoda, sabe por quê? Quando está acontecendo essas coisas, é muito bom, porque esta obra não é minha, esta obra é de Deus. E Jesus falou que esse evangelho vai ser pregado, não seria pregado, vai ser pregado, o evangelho vai ser pregado. E o que fizeram com Jesus? O que nós estamos esperando que vai fazer conosco? Essa obra é de Deus. E a Ellen White fala que os sinceros não se perderão, esteja onde estiver. Entendeu? Então, nós não devemos nos preocupar com isso. Pelo contrário, essa resistência que tem, porque nós somos adventistas do 7º dia, isso não deve preocupar a gente. Nós devemos ir para cima, nós devemos continuar falando dessa obra, nós devemos continuar testemunhando com a própria vida. Com Porque certeza. determinado tempo eu estava passando, aí chegou uma pessoa, começou a conversar comigo. E nós começamos a conversar. Daqui a pouco essa pessoa falou assim, não, deixa eu ir embora, porque tem determinado fulano que se vê eu conversando com você, vai falar para o pastor, não vai ser legal. Aí eu falei, minha nossa, como é que pode, né? Está conversando com o adventista, não pode conversar com o adventista. É porque eles são orientados nesse sentido, como o pastor Robson falou, Marlene, eles são orientados pelos seus líderes para isso. E são orientados a não conversar com a gente. Isso. E somos Evitar. Mas olha só, irmãos, e é tão maravilhoso isso acontecer, por exemplo, aqui no meu bairro. Aqui no meu bairro eu sou conhecida como adventista do 7º dia. Então, só nisso já é um testemunho, entendeu? As pessoas não querem, e a Ellen White fala, é bom que fale mal mesmo da igreja adventista, porque o povo é curioso. Então, o povo vai saber o porquê e acaba ficando sabendo da verdade, entendeu? Essa obra é de Deus, nós temos que partir para cima e continuar falando dessa mensagem. Amém. Principalmente, irmãos, com a vida, porque a vida fala muito, o testemunho fala muito mais alto. Ok. Então, se nós fizermos isso,
Vamos partir para cima e entregar, porque essa obra não é minha, essa obra é de Deus, completamente de Deus. O Espírito Santo de Deus, Deus e o Espírito Santo é que está atuando. E essa mensagem vai ser pregada, será pregada, vai ser pregada, está sendo pregada. E se, entendeu? Não devemos nos incomodar, nós devemos agradecer a Deus e pedir o Espírito Santo do Senhor que nos batize diariamente para levar essa mensagem de salvação através da nossa vida, se não pudermos falar. Amém. Marta, para encerrar, Marta, rapidinho, abra seu áudio. Então, bom dia, irmãos. Eu quero colocar aqui o seguinte: quando se trata de adventista do sétimo dia, é complicado mesmo. Prova disso que eu estava no 8º estudo com minha irmã mais velha. Moro aqui em Jacuípe, comprei o pedaço do terreno dela. E só para você ter uma ideia, como o inimigo se levantou contra mim, porque no dia do aniversário do Gabriel, eu já vinha sentindo que o meu cunhado não queria que ela tomasse estudo. Um dia ela estava tomando estudo, era toda segunda-feira de manhã aqui em casa. Ele chegou, sentou na mesa daqui da varanda. Aí fez: você está fazendo o que aí, viu? Ela fez: eu já disse a você que eu estou estudando. Ele: eu estou esperando você aqui agora. Sentou, era o inimigo de Deus. Sentou na mesa da varanda e ela começou a chorar, porque eu entendi ali que ele tinha ficado indiferente comigo por conta disso. Só para você ter uma ideia, olha aqui como é tudo aberto, como era tudo aberto. Olha só, tá vendo? Eu tive que construir agora esse muro aqui. Dá para ver o muro? Ó. Por quê? Porque ele exigiu, ela também exigiu que construísse um muro de 2 metros. Enquanto aqui, isso aqui tudo era aberto, todo mundo usava a área comum, se tornou área comum para todo mundo, porque isso foi feito em contrato, inclusive. Contrato não, de boca. O contrato não reza a área comum. Um dia ela chegou, ela estudando, chegou com ele aqui cedinho, aí disse assim: eu não quero mais que botem carro na minha grama. Irmãos, ser adventista do sétimo dia não é fácil. Nos mantermos não é fácil, mas o Senhor Jesus vai voltar. Em meio a toda essa dificuldade, nós não podemos recuar. Eu não vou recuar. Foi muito difícil me manter aqui. Está sendo muito difícil, porque como o Luciano, meu filho, ele está voltando para a casa do Senhor, ele vai se rebatizar. Ele chegou aqui domingo e disse: mãe, você está criando um muro de barreira. Aí eu disse: filho, esse muro não significa que eu vou me afastar da sua tia, porque Jesus não desistiu dela, ela veio do Espiritismo, irmãos. E eu não vou desistir de dar o estudo da minha irmã, mas ela agora está tão indiferente comigo que mal me dá um bom dia. Eu peço a vocês que orem por ela, orem por mim também, porque não está sendo fácil. Já pensei até, inclusive, em vender a casa, que era o meu sonho. Mário sabe da minha história. Alguns aqui já sabem. Mas está muito difícil, irmãos. Muito difícil. Ser adventista do sétimo dia, olhe, combater o bom combate. Caramba! Sinceramente, meus irmãos, não é fácil, não. Mas é possível. Mas vamos lá. Queridos, chegamos ao horário, o tempo já foi e nós precisamos encerrar para a gente fechar, então, a nossa jornada de hoje. Eu quero ler um texto, pastor Robson, que tenho aqui comigo. Ele diz, em relação ao capítulo de hoje, referindo-se ao povo de Deus, né, no passado, ele diz assim: eles são dramaticamente desafiados pelo próprio Senhor a prová-lo, o infiel como marido e pai. Sobre eles, diz assim, pesa a responsabilidade do cativeiro e do divórcio do Senhor, e são decididamente condenados por conta de sua incredulidade, desobediência e desrespeito pelo poder do Senhor. Acreditar e der ouvidos à sua própria voz, mas não quiser ouvir a voz do Senhor. Olhe como Deus tem cuidado do seu povo,
como Deus deseja ardentemente salvar o seu povo, como Deus insiste em trazer seu povo para perto dele. Tanto é que ele começa perguntando: quem foi que deu carta de divórcio? Quem pediu para vocês se separar de mim ou eu me separar de vocês? Como o pastor Robson falou no início, tudo isso é resultado do afastamento da presença de Deus. E hoje, irmão, nós devemos aprender a ouvir e discernir a voz do Senhor, né? A voz do servo fiel do Senhor. E então obedecer às suas instruções para que haja em nós salvação. Longe de Jesus, amigo, longe da fonte da vida, não há salvação, não há esperança para absolutamente ninguém. Então, pastor Robson, fechando a nossa jornada de hoje, a incredulidade, o fato das pessoas rejeitarem quando se trata de conversar com os adventistas, é simplesmente por causa da incredulidade e dureza de coração. Não é só porque dão ouvidos aos seus líderes, mas como o senhor disse também, eles não se examinam, eles pegam textos fora do contexto e caem na cilada do inimigo. O capítulo termina dizendo uma coisa interessante. Pois não, pastor? Ele diz assim: Ei a todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias. Andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendeste. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. Então, aqui ele está dizendo, Deus está dizendo que o povo procura o problema para si mesmo. Você acende o fogo, mas vai ter que andar no meio dele. Você acende as setas e vai ter que andar no meio das setas. Ou seja, quem busca os problemas é a própria pessoa que rejeita a verdade, rejeita Isso. Deus e vai sofrer as consequências. Estava onde isso, mamãe? Estava onde Acender isso? o vosso fogo e você vai ter que andar no meio deles. Isso aqui é No meio prego. dele. Que é Então a isso, meu? pessoa precisa entender isso, né? Queridos, só para fechar aqui a questão do que nós falamos sobre irmãos de outras denominações. Veja, ser cristão não é fácil. Ser um cristão em qualquer denominação, para você ser sincero, já é um desafio, não é? Agora, ser um cristão adventista do sétimo dia, nos últimos dias, nos dias que nós vivemos, é claro que é um desafio muito maior. Por quê? Porque a verdade de Deus, ela é muito mais elevada do que a verdade dos homens, né? Os padrões de Deus são muito mais elevados do que os nossos padrões. E as pessoas querem continuar no padrão humano. Mas nós somos chamados por Deus para viver dentro da verdade que Ele estabeleceu. E não a verdade que os homens acreditam que é. Tá certo? Então, é claro que nós vamos enfrentar dificuldades, né? Outra coisa, essas pessoas que fazem esses comentários, essas críticas ao adventismo, elas, na verdade, não conhecem, de fato, a mensagem adventista. E tem muitas coisas que eles falam para os irmãos da igreja que não é verdade. Eles falam coisas sobre a nossa igreja que não existe, não é verdade. E todo aquele que busca conhecer a igreja adventista a partir da fonte, ou seja, procuram os escritos adventistas, aquilo que a igreja ensina, consulta, né, os pastores da igreja, os líderes da igreja, procuram saber como é que é, conhecer a nossa mensagem de fato como ela é, como está no nosso material. Eles respeitam a igreja, mesmo que eles não aceitem, mas eles respeitam, sabem que a igreja é igreja séria e sabem que aquilo que nós acreditamos tem fundamento. Mas as pessoas que não procuram conhecer, que ficam, né, só repetindo aquilo que outros disseram, com informações que não são verdadeiras, então vão ter uma visão completamente equivocada a respeito da igreja adventista, assim como a respeito de várias outras igrejas. Não somos só nós que sofremos esse tipo de coisa, não. Existem outras igrejas que também o pessoal diz coisas que não é verdade a respeito delas, entendeu? Então, todo mundo sofre quando as pessoas criam. Agora, só para Arnaldo esclarecendo, eu acho bom que os pastores esclareçam. Eu não acho bom quando ele começa a partir para um debate de ofensa, essas coisas. Mas quando eles vão na rede social e colocam qual é a nossa posição, como fez o pastor Michelson, mostrando o que é que realmente a igreja adventista acredita, o que é que nós ensinamos, porque eles dizem que nós ensinamos coisas que nós não ensinamos. Por exemplo, eles dizem que nós dizemos que só os adventistas vão ser salvos. Você não tem isso em nenhum dos nossos materiais. Nós nunca dissemos isso, que só adventista vai ser salvo.
Pelo contrário, o irmão White, inclusive, eles acusam o irmão White de dizer isso, e o pastor Michelson ele rebate dizendo, não, pelo contrário. A irmã White, em seus livros, ela diz que a maioria do povo de Deus não está na igreja adventista ainda, não faz parte ainda da igreja adventista, estão em outras denominações. A maioria, inclusive, ela diz no Grande Conflito, na igreja católica tem muita gente fiel, e é verdade, no catolicismo tem muita gente fiel. Ela diz isso. Ela fala dos pastores, ela diz que existem muitos pastores que estão cuidando do povo de Deus em outras denominações, e que nós devemos até levar a mensagem, a verdade para esses pastores. Então, ela reconhece que o povo de Deus está espalhado em toda a denominação, e muitos não estão em denominação nenhuma. Então, não é verdade quando acusa a irmã White de dizer isso. Então, essas coisas é bom esclarecer. Então, eu gosto muito dos vídeos do pastor Michel, gosto do Rodrigo também, do pastor Eleazar Domini, ele gosta de responder, né? Então, às vezes é importante a gente deixar a verdade clara, né, para as pessoas. Agora, irmãos, voltando para o texto que nós estudamos hoje, aqui chama a atenção de que nós devemos ter o cuidado para ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do servo do Senhor, ok? E andar por quê? Porque ele andou em trevas, mas em lugar sem nenhuma luz, mas confiou no Senhor, né? E diz que confiando em o nome do Senhor e se firmar sobre Deus. Então, ele teve a experiência, Jesus passou pela prova, né? E nós precisamos seguir a orientação de ouvir o servo do Senhor, ouvir a palavra de Deus e seguir firme, fazendo a vontade do Senhor. E não procurar nos afastar do Senhor para que venhamos a sofrer as consequências de estar longe dele, né? Deus nunca nos despreza, ele sempre está disposto a nos conduzir. Então, nós só precisamos confiar nele, continuar seguindo, né, ouvindo a sua voz, seguir ouvindo a sua voz, deixando o seu Espírito Santo nos guiar. Amém, pastor. Amém. Louvado seja Deus. E nós precisamos entender, queridos, que pesa sobre nós a grande responsabilidade de testemunharmos deste amor, dessa bondade e misericórdia do Senhor. Não adianta, irmãos, nenhum de nós vamos estar entrando em debate, conflito, porque não ajuda de forma nenhuma. Mas com cuidado, com sabedoria, apresentar a verdade sem machucar as pessoas. Ela por si só, a verdade vai prevalecer. Não importa E a o pessoa tempo. crê se quiser, ninguém é Crer obrigado a se crer. quiser, exato. E tem que se fazer isso, irmãos. Nosso Deus... papel, Mário, só para não... Pois não, Bem que pois você está não. falando. Nosso papel é amar as pessoas, ensinar aquilo que nós acreditamos. Agora, se elas vão acreditar ou não vão, se vão aceitar ou não vão, é uma decisão delas. E quem faz Delas. a obra de conversão não sou eu e nem é você, é o Espírito Santo. É Então, deixar que verdade. não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E aqui nós vamos encerrar cantando essa linda canção, né? Porque ainda há muitas ovelhas aí fora que precisam ouvir a voz do pastor. Nós vamos cantar essa linda canção, fechando então a nossa jornada de hoje. Vamos lá. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi e já era noite escura, quis voltar, não consegui e cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe.
ronco de gritar, me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar, me estendeu o seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. É ao lado dele que estaremos seguros, não importa as circunstâncias, as adversidades, as crises, as tormentas. Precisamos estar prontos para ouvir a voz do Senhor e seguir os seus passos. Perto dele estaremos seguros. Ele é o nosso bom pastor e, sem dúvida nenhuma, vai nos conduzir ao seu aprisco eterno. Foi muito bom estar aqui com vocês, mais uma manhã, mais uma madrugada. Que a bênção do nosso Pai Celestial repouse sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que Ele nos conceda um dia de preparação agradável e, quando chegar o pôr do sol, possamos receber o sábado com alegria. Que Deus abençoe a todos vocês, Pastor Robson mais uma vez, Arnaldo, a cada um de vocês, Marlene, Marta, que deu a participação, irmão Pedro, como sempre, né? Deus seja louvado por tudo. Pastor, nos apresente a Deus, encerrando a nossa jornada dessa semana. Oremos. Louvado seja o teu nome, nosso Deus e nosso Pai, por mais esse encontro, pelas bênçãos, pela oportunidade de meditarmos na palavra e colocarmos também diante do teu altar as nossas necessidades. Senhor, queremos orar para que o Senhor visite cada uma das tuas ovelhinhas espalhadas aí neste mundo. Amém. Algumas sendo guiadas por pastores que não estão conduzindo ao redil, mas que o teu Espírito Santo as conduza. Tenha misericórdia de nós que temos uma grande responsabilidade, que é pregar uma mensagem que não é querida, não é uma mensagem palatável, uma verdade que muitas vezes é dura, uma verdade que exige renúncia, abnegação, exige confiança plena, entrega completa. Mas oramos para que o Espírito Santo ilumine a mente dos teus filhos e nos conduza às pessoas sinceras que desejam realmente conhecer esta verdade. Que o Senhor esteja conduzindo a nossa vida. As coisas não são feitas de acordo com a nossa vontade, mas devem ser feitas de acordo com a tua vontade. A obra de salvar, de converter, conduzir, não é nossa. Estamos aqui apenas para testemunhar. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Por isso, nos encha do poder do Espírito Santo para continuar dando testemunho. E que as pessoas ouçam, e que aceitem. Que o Espírito Santo faça um trabalho em seus corações. E que, para a glória do teu nome, o teu povo seja alcançado. E um dia possamos estar todos no mesmo lugar. Tenha misericórdia dos filhos que estão extraviados, que se afastaram do redil. Possam voltar enquanto é tempo. Toma-nos em tuas mãos, nos conduza nas atividades deste dia, e que o teu nome seja glorificado em nossa vida. Nós oramos agradecidos por essas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Queridos, fiquem todos na graça do Senhor. Tenham todos um ótimo dia. Que o Senhor os abençoe e os ilumine. Fica todos na paz, amigos. A gente se vê, então, amanhã, na família aí, de 5 horas da manhã. Um grande abraço a todos.